Alfred Binet foi um psicólogo que inventou o primeiro teste bem-sucedido de inteligência infantil. Isso foi mais ou menos por volta de 1905. A pessoa que criou o primeiro teste, e ele teve lá um parça dele, um amiguinho dele, que foi um outro profissional maravilhoso. Esse Theodor, chamou o Piaget para trabalhar com ele. Naquele momento, Piaget estava bem no meio do processo de pesquisa dele, da epistemologia genética. Entre 1925 e 1931. Piaget estava no auge da carreira dele. Piaget foi tão bem sucedido que ele foi convidado para padronizar testes de raciocínio. Então veja, o trabalho do Piaget era padronizar testes lá, certo? E ele foi então convidado para ser coordenador de pesquisas. Com essas vivências, isso foi extremamente determinante para o Piaget. A história sempre conta quanto Piaget se dedicou à rigorosidade científica da pesquisa dele, que foi a epistemologia genética. Ele tinha uma equipe multidisciplinar que tinham lógicos, físicos, químicos, matemáticos, psicólogos, filósofos na Universidade de Genebra, na Suíça. E aí, gente, que a epistemologia genética, eu poderia falar, 75 livros. Foram 75 livros. Mas foram centenas de trabalhos científicos que validavam a sua pesquisa. Gente, trabalho científico é trabalho que passa por comissão, que passa por toda a validação, né? Por que quando eu falo da CAPES, por exemplo, a CAPES é uma instituição que administra toda a questão das pesquisas e também dos financiamentos das pesquisas aqui no Brasil, é fato que eles têm lá comissões e comissões e comissões para validar todas essas pesquisas, não é que eles vão financiar uma pesquisa que eles saibam que não tem. Enfim, tem comissão de ética, tem comissão de... Entendem o que eu quero dizer? Tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra dizer assim, que não somente o Piaget, ele foi filho de quem inventou a primeira escala, o primeiro teste de inteligência infantil, como ele também, ele teve esse trabalho ao longo da vida dele, de padronizar testes e de fazer escalas, né? Eu percebo que muitas pessoas confundem a questão do teste ser quantitativo, que ao final do teste, você tem uma nota, você tem um score, você tem um número lá, como o teste de QI, por exemplo, tá? Nesse sentido, que pode ser que as pessoas confundam muitas vezes, né? A prova operatória, ela não é quantitativa. Realmente, as provas operatórias, elas não são quantitativas, elas não trazem um score no final, um número, mas tem uma justificativa muito forte para isso. Por que o Piaget não utilizou, então, depois de estudar, né, de participar daquele instituto, de estudar anos e anos e anos padronizando testes e fazendo escalas, por que ele mesmo resolveu não fazer na pesquisa dele? Não estudou, não fez testes com escalas e com notas. Porque ao longo da epistemologia genética, que durou 35 anos, ele e a equipe dele verificou que as crianças precisam manipular o concreto para raciocinar. Então, como que ele ia avaliar uma criança com um papel e uma caneta, ou somente com imagens, e pedir para a criança e avaliar o processo mental, evolutivo, cognitivo da criança sem trazer a manipulação do concreto? Não, ele não quis fazer assim, porque ele verificou que a inteligência infantil, o desenvolvimento cognitivo infantil acontece através da manipulação do concreto. É por isso que ele não fez testes de notas, de scores e somente no papel. Ele traz exatamente os materiais totalmente físicos e concretos. Então ele lida com líquido, com massa, com quantidades, com materiais que a criança vai manipular e também trazer os argumentos. Ele uniu a questão de manipular o concreto com a argumentação, ou seja, a criança falar o jeito que ela está pensando. Não é quantitativo, não traz uma nota, mas a epistemologia genética trouxe para nós níveis cognitivos e subníveis que trazem muito mais específico dentro de cada nível. Qual é o momento cognitivo e o estágio que a criança tem que estar, mais ou menos de acordo com aquela idade. Não existe um momento X que a criança saia daqui e entre aqui no momento de cognição. A criança, ela tem um processo em que ela vai passando de um estágio para o outro. E também tem os processos mentais, ou seja, tem os raciocínios. Às vezes ela tá lá na frente em um e outro não. E é fato que todas essas pesquisas evoluíram no sentido de entender que o ser humano não é um número, né? E que por isso Piaget não trouxe números estáticos, né? Então ele sempre disse isso. A criança está num processo, ela pode estar num processo de transição entre as etapas evolutivas, cognitivas, e ela também pode estar em um processo mental mais para frente, o outro mais para trás. A gente não vai definir um ser humano como o nível cognitivo que ele se encontra, tá? Porque isso é muito mais complexo do que um número. E Piaget disse isso em relação ao ambiente físico e aos estímulos, mas os processos que a criança passa para chegar lá são os mesmos, e isso não vai mudar, isso é imutável. Então, é por isso que não tem nota, e é por isso que não tem marca X e não tem, porque a gente precisa
olhar para a criança e ver como ela manipula os elementos físicos desse mundo e verificar quais argumentos ela traz para nós. E aí já entra também essa questão, né, do porquê que as provas operatórias não são fáceis de serem aplicadas. É fato que exige bastante dedicação e bastante estudo da pessoa que está avaliando, certo? Da pedagoga, da psicopedagoga, da psicóloga, da neuropsicopedagoga, tá bom? O que o Piaget traz para nós? Ele traz os níveis cognitivos, os subníveis e traz também as argumentações e contra-argumentações. Então a gente tem sim toda uma sistematicidade e uma organização sistemática que faz com que seja muito sério e muito rigoroso. As provas operatórias, elas são validadas sim, até porque elas acabaram trazendo todos os outros testes. Então, inclusive, até tem muitos artigos que mostram que a grande maioria dos testes que hoje são esses testes quantitativos, eles derivaram das provas operatórias, a maioria deles.